Quer desconto para entrar na faculdade? Acesse querobolsa.com.br. Olá, bem-vindos ao quadro. Nesta aula nós vamos entender por que os fenóis possuem caráter ácido. Antes, vamos só relembrar o que é um fenol. O fenol é uma molécula que possui um anel aromático e ligado a esse anel aromático, o grupo OH. O fenol é ácido porque existe entre os elétrons livres do oxigênio e o anel aromático ressonância. Vocês já sabem que o oxigênio possui dois pares de elétrons livres. Esses elétrons vão se movimentar e vão provocar o movimento dos elétrons que pertencem ao anel aromático. Por causa dessa movimentação, o anel aromático será modificado. Na verdade, toda a molécula será modificada. Por quê? O que vai acontecer? Como o oxigênio vai perder elétrons, haverá aqui a formação de uma ligação dupla entre o anel e o átomo de oxigênio, que continua ligado aqui ao átomo de hidrogênio. No oxigênio será formado então um polo positivo, já que ele perdeu elétrons. Perdeu para quem? Perdeu para o anel aromático. E os carbonos desse anel aromático agora ficarão negativos e haverá deslocamento dos elétrons das outras ligações duplas. Então, o que nós vamos ver o tempo todo aqui é uma movimentação de elétrons entre o oxigênio e o anel aromático. E essa movimentação vai ocorrendo, mas uma coisa eu quero que vocês notem, que o oxigênio sempre fica positivo. Ele permanece aqui, ó, com o polo positivo, independente da posição dos elétrons livres. Esses elétrons continuam se movimentando aqui no anel, havendo mudanças aqui do polo negativo desse anel, mas o oxigênio vocês podem perceber que continua positivo. Como o oxigênio está positivo, o que vai acontecer? Ele vai repelir o átomo de hidrogênio, vai ocorrer aqui repulsão do átomo de hidrogênio. E é por causa dessa repulsão que nós podemos representar a seguinte equação. Aqui nós temos o nosso fenol e numa reação que é reversível, o átomo de hidrogênio é expulso, na verdade, o próton hidrogênio é expulso da molécula de fenol e é formado aqui um ânion que é chamado de fenóxi ou fenolato. É por causa da liberação desse próton H+, que nós podemos dizer que os fenóis possuem um caráter ácido, segundo a definição de Bronsted e Lowry. E se nós compararmos a força dos fenóis com a força dos ácidos carboxílicos, que nós vimos que são ácidos por causa da ionização da carboxila. O que eu posso dizer a vocês é que os fenóis são ácidos mais fracos que os ácidos carboxílicos. O caráter ácido dos fenóis é mais fraco. Para vocês terem ideia, o caráter ácido dos ácidos carboxílicos é da ordem de 10 a menos 5, enquanto o caráter ácido dos fenóis é da ordem de 10 a menos 10. Mas para os fenóis também vale uma regra que nós vimos para os ácidos carboxílicos. Dependendo dos grupos ou átomos que estiverem ligados ao anel, o fenol pode ter um caráter ácido mais forte ou mais fraco. Observem esse primeiro exemplo. Aqui nós temos um ácido chamado de ácido pícrico. Esses grupos que estão ligados aqui ao anel são grupos eletroreceptores. Os elétrons que circulam pelo anel tendem a se acumular em torno do NO2. Nesse caso, em torno dos 3 grupos NO2. Por causa disso, a densidade eletrônica em torno do OH diminui e
como a densidade eletrônica aqui é menor, é mais fácil liberar o próton H+. Então, neste caso, este fenol tem um caráter ácido mais forte que o fenol comum. Mas se nós olharmos aqui para um outro fenol, um fenol que possui um grupo CH3, nós vimos também na aula para os ácidos carboxílicos que o grupo CH3 é elétron doador. Então, aqui acontece um movimento contrário. O grupo doa elétrons que são direcionados aqui para a região da oxidrila. Então, a quantidade de elétrons em torno do grupo OH aqui será maior e por causa disso fica mais difícil para essa molécula liberar o próton H+. É por isso que esse tipo de fenol possui um caráter ácido mais fraco que o do fenol comum. E o que acontece se nós reagirmos o fenol comum com uma base, hein? Vamos reagir aqui o fenol com o hidróxido de sódio, que é uma base forte. Vocês já sabem que o fenol vai liberar o próton H+, e a base libera o OH-. Esses dois aqui vão formar a molécula de água. O que restou das duas moléculas vai se unir, então aqui nós temos uma partícula negativa vinda do fenol e nós temos o Na+ vindo do ácido. Eles vão se unir e formar aqui um sal que recebe o nome de fenolato de sódio. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Na próxima aula, nós vamos ver por que os álcoois possuem caráter ácido. Não percam e até lá!